Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, gente, acabou a primeira temporada de House of the Dragon e eu preciso falar sobre essa série, porque eu vou falar sobre essa série, na verdade, a gente vai fazer o episódio do podcast, eu já fiz a crítica lá no site da Cinerama e também fui fazendo crítica express lá no Instagram conforme foi saindo os episódios, mas nunca é demais falar sobre Game of Thrones. Eu sou um fã muito grande da obra do George R.R. Martin. Eu sou um fã muito. Tipo, não me considero fanático, mas me considero muito fã. A ponto até de fazer uma tatuagenzinha aqui do Lobo dos Starks. Eu gosto demais de Game of Thrones. Eu gosto demais das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu gostei demais de Fogo e Sangue também, o livro que adapta aí a Casa do Dragão. E a passagem que eu mais gosto desse livro é a passagem da Dança dos Dragões. Então eu fiquei bastante ansioso quando eles anunciaram que iriam adaptar essa parte. E eu fiquei muito feliz com essa adaptação, apesar de ter algumas ressalvas, e algumas ressalvas que eu acho importante dizer. Porque quando a gente faz uma crítica, e quando a gente faz uma crítica por episódio rápida, muita coisa passa batida, então as pessoas acham que a gente está levando ou pro lado muito ruim ou pro lado muito bom, e a gente não consegue passar direito o que realmente a gente quis dizer com aquele episódio, com aquela crítica, com o que a gente estava achando da série. E assim, eu já quero deixar muito claro para vocês que eu gostei muito da série. Eu acho um novelão de ótima qualidade. Acho que eles souberam adaptar essa parte do livro, mas eu acho que tem alguns defeitos na adaptação, principalmente no texto e principalmente na montagem. Eu vou falar essas partes que eu achei ruins primeiro, porque elas são necessárias a gente falar sobre elas, né? O texto de House of the Dragon, comparado a Game of Thrones, e quando eu digo comparado, é comparado mesmo, gente. Vocês têm uma mania de colocar na internet, nos locais que a gente não tem que comparar, que são duas obras distintas, mas nem a própria HBO, nem os próprios produtores querem que sejam obras distintas, porque eles conectam com Game of Thrones. A abertura é a mesma música, o primeiro episódio conecta com a profecia que vai falar lá na frente sobre a Daenerys e o Jon Snow, então tipo assim, eles estão conectados, é o mesmo universo, é o mesmo mundo, é uma série à parte de dentro desse universo. Então a gente tem que sim comparar, não tem como não comparar. E então, o texto de House of the Dragon é muito simplório comparado ao texto de Game of Thrones. É ruim? Não é ruim, mas o texto de Game of Thrones pega muito da escrita do próprio Martin, e o Martin não escreveu muitos diálogos no Fogo e Sangue. Porque quem já leu Fogo e Sangue sabe que é um livro de relatos. São 3 personagens, 2 mestres e um bobo da corte, relatando os acontecimentos da Dança do Dragão. Então, a gente tem diversas opiniões, diversos pontos de vista sobre um acontecimento. Como a série ia mostrar uma história mostrando o ponto de vista de cada personagem, ela precisava criar diálogos, ela precisava criar e modificar algumas passagens da forma que realmente aconteceu. Porque é isso que o próprio George R.R. Martin falou. A série mostra o que realmente aconteceu, e algumas vezes ele falou que a série até fez melhor do que ele. Então, eu concordo com isso. Acho que a série também fez coisas ruins comparadas com o que o George R.R. Martin tinha criado, mas no meu ponto de vista, o final é muito positivo. Claro, o texto é simplório, o texto é fraco, a gente ganha muito por conta da atuação, porque os atores estão muito impecáveis, assim dizendo, eles estão querendo fazer um bom trabalho, eles querem honrar o legado que essa franquia tem, então você consegue ver isso transparecido na tela, e isso é um ponto mega positivo. Se não fosse pelo elenco, se eles tivessem escolhido outros atores, talvez essa série teria sido um pouco mais desastrosa, assim dizendo, se ela fosse levar apenas pelo texto. Dito isso, outra coisa que é um problema do texto, mas também é um problema da montagem, é a passagem de tempo. A passagem de tempo de House of the Dragon é muito truncada. E quando eu digo muito truncada, eu digo muito truncada mesmo. A gente tem diversos episódios onde acontecem coisas chocantes no final, e no episódio seguinte já passou um tempão e a gente não vê as consequências daquele episódio lá atrás. Dito isso, o episódio do casamento, onde o Cole tem uma atitude lá, se você ainda não assistiu, vai assistir, e no episódio seguinte se passaram 10 anos. Então a gente não vê as consequências de nada daquilo. E isso não é só em um episódio. Durante o próprio episódio, algumas vezes tem passagem de tempo de meses,
e durante um episódio ou outro tem passagem de tempo e a gente nem se toca. Se você não se ligar diretamente no diálogo de uma frasezinha ou outra que um personagem falou, você nem percebe que o tempo se passou. Você acha que aconteceu uma coisa no episódio anterior, tipo, no dia anterior. E não foi, foram meses atrás. Então, assim, isso é um demérito da série, sim. Acho que ela correu muito para tentar finalizar essa primeira temporada já com o começo da guerra, que é legal, eu acho que foi bom fazer isso, mas alguns desenvolvimentos de personagens acabam ficando para trás, acabam se perdendo. A gente não vê nada do relacionamento da Rhaenyra com Harwin Strong, por exemplo. A gente não vê muito do relacionamento da Alicent com os filhos dela, com o próprio Rey Viserys. A gente tem poucas coisas acontecendo ali pra gente entender o que tá rolando, mas a gente ver mesmo o que tá acontecendo, esse desenvolvimento, essas relações, a gente tem pouca coisa, porque é tudo muito corrido. E isso acaba afetando a série nos primeiros episódios. Quando já passa essa questão dos 10 anos e a gente vai vendo as crianças mais velhas e tudo mais, os filhos da Rhaenyra e da Alicent crescendo, isso melhora um pouco, mas aí a gente já tá numa reta final da temporada. Isso, pra mim, foi um demérito da série. Mas, como eu disse, os atores, eles envolvem a gente na trama. Os personagens são cativantes. Apesar das motivações acabarem sendo... ficando um pouco para trás por conta dessa pressa, você ainda, semanalmente, consegue pegar esses personagens para si, consegue se envolver nas histórias deles, e como os atores são muito carismáticos, você acaba querendo ver mais desses personagens. E isso, para mim, é o que fez a série ir lá para frente. Óbvio que o quesito dragão, a questão do dragão tacando foguinho e voando ali em Westeros, faz a gente querer ver mais a série. Isso aí sempre foi um ponto também lá em Game of Thrones que fazia as pessoas quererem assistir, mas eu acho que o principal realmente são os personagens e como os atores conseguem fazer com que a gente se envolva na história. E isso, House of the Dragon, me empolgou demais. Mas assim, gente, eu acho que essa série, ela serve muito para expandir o universo que o George R.R. Martin criou, expandir o mundo de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo na televisão. Acho que ela é a primeira de muitas, não vai ser a última série baseada nesse universo. E ela serve para fazer isso, para expandir esse mundo, para trazer novos personagens, novas histórias. É um mundo rico, é um mundo gigantesco e a série trabalha isso muito bem. Então, assim, acho que a série é um novelão de ótima qualidade. Ela é uma temporada muito boa, apesar de apressada, apesar de muito direto ao ponto, que também vale a pena dizer que é um mérito ser direto ao ponto. O problema foi essa questão do desenvolvimento de personagens que acaba ficando de segundo plano, que eu espero que numa segunda temporada eles consigam trabalhar muito melhor isso, eles consigam fazer com que os personagens seja o ponto principal da série, porque é isso que fazia Game of Thrones ser o que era. Os personagens, eles são cativantes, eles são interessantes, eles não são preto e branco. Então, quando eles desenvolviam os personagens, quando eles faziam os personagens serem o foco da série, eles estavam lá no alto. E aqui eu acredito que eles devam seguir nesse mesmo parâmetro lá na segunda temporada. A guerra já começou, os extremos vão acontecer, os personagens vão fazer coisas que a gente vai concordar, que a gente não vai concordar, isso é fato. Então eles precisam trabalhar os personagens na segunda temporada melhor do que eles trabalharam nessa primeira. Apesar disso, acho a série sensacional, eu me diverti muito assistindo, acho que ela trabalhou muito bem a subversão de expectativas e, como o próprio George R.R. Martin falou, ela modificou muitas coisas que ele criou, algumas coisas para melhor e algumas coisas para pior, mas ainda assim a série conseguiu surpreender até mesmo o fã que leu o livro, que conhecia a passagem da Dança dos Dragões, assim como eu. Eu me surpreendi muito lendo e eu me diverti por isso, porque acontecia uma parada, eu falava, agora vai acontecer isso aqui, e daqui a pouco a série me dava um tapa e falava, não é dessa forma que aconteceu. E eu acho isso legal, porque consegue entreter até mesmo as pessoas que já sabem o que vai acontecer. Mas me deixa aqui nos comentários o que você achou de House of the Dragon. Curtiu? Não curtiu? Tá ansioso pra segunda temporada? Só em 2024, né? Não se esqueça que a gente vai fazer o episódio do podcast. Quando estiver pronto, eu vou deixar aqui no link, na descrição. E não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais da Cinerama. Até o próximo vídeo. Tamo junto, gente.